Alô, alô, galera que fala aqui é o professor André Rocha, do canal BioRocha. Hoje vamos trazer para você uma revisão para o Enem 2021. Uma revisão sobre membrana plasmática, sobre citoplasma, que você vai gostar muito. Galera, mas não te esquece de se inscrever em nosso canal, o canal BioRocha. Ative o sininho das notificações, deixe o gostei e me sigam também lá no Instagram, André BioRocha. Vamos lá, galera, vamos iniciar a nossa revisão pelo citoplasma, a região intermediária da célula. Vamos falar nos organóides citoplasmáticos, nas organelas citoplasmáticas, iniciando pelos chamados ribossomos, que apresentam duas unidades. Uma unidade um pouco maior, outra unidade um pouco menor. Aqui, quimicamente falando, os ribossomos são formados pela união de proteínas e um tipo especial de RNA, o chamado RNA ribossômico, ok? Vamos lá, galera! De modo geral, os ribossomos podem ser encontrados de forma isolada no citoplasma. Porém, na maioria dos casos, eles vão ser encontrados em conjunto, formando os chamados polissomos ou poliribossomos. Detalhe, aderidos à parede externa do chamado retículo endoplasmático rugoso, ok? Vamos lá, galera! Que fique bem claro uma coisa, o que vai ser cobrado no Enem? O Enem, ele explora a função de cada organela. No caso aqui, os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese proteica. Em biologia, o termo síntese significa produção. Então, seria a produção de proteínas, ok? Vamos lá, galera. Seguindo adiante, temos agora o chamado retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado, retículo endoplasmático granular, justamente porque ele apresenta em sua parede externa grânulos. E aqui, quem são esses grânulos? São exatamente os ribossomos, que na forma de polissomos estão aderidos à parede externa do retículo endoplasmático rugoso. Então, devido à presença dos grânulos dos ribossomos, você também pode chamar esse retículo de retículo endoplasmático granular. E te dou mais um sinônimo. Ele também pode ser chamado de ergastoplasma, ok? Quanto a funções, ele será responsável aqui, pelo transporte de substâncias no interior da célula, assim como também realiza síntese proteica, produção de proteínas. Aqui, retículo endoplasmático liso, também chamado de agranular. Vamos lá, galera. Por que esse agora ele é o liso? Porque esse agora ele é o agranular. Aqui, esse A em frente de um termo em biologia significa o quê? Ausência. Então seria ausência de quê? De grânulos. Ausência de ribossomos aderidos à parede externa desse retículo. Por isso, aqui, sua estrutura ela será lisa. Devido a isso, ele será chamado de retículo endoplasmático liso ou simplesmente agranular. Tudo bem? Vamos lá. Quanto às funções? Repare que a primeira função é exatamente igual do rugoso. Também realiza o transporte de quê? De substâncias. Detalhe, galera. Quanto à síntese, agora o seguinte, aqui vai ocorrer síntese de lipídios esteroides, ok? Enquanto o rugoso realiza a síntese de proteínas, o liso realiza a síntese de lipídios esteroides. Para você não confundir, associe o L de lipídios
com L de liso, enquanto o liso produz os lipídios. L de liso, L de lipídios. O rugoso realiza a síntese proteica. Fechou? Vamos lá. E também, atua no processo de desintoxicação, ou seja, transforma substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas ou atóxicas. Ok? Vamos passar agora para o chamado complexo de Golgi, ou simplesmente aparelho de Golgi. Esse é formado por vesículas achatadas, empilhadas, umas sobre as outras, como se você estivesse empilhando pratos. Repare que também ocorre o brotamento de vesículas, tá? Que vão estar carregando várias substâncias que podem ser secretadas tanto para o interior da célula quanto para fora das células, ok? Aqui, galera, quanto às funções, repare lá, o complexo de Golgi ele vai ser responsável pelo armazenamento, pelo empacotamento de substâncias. Posteriormente, essas substâncias que ele empacotou, que ele guardou, que ele armazenou, ele elimina, ele secreta. Então, ele também vai ser responsável pela secreção celular. A gente costuma dizer o seguinte, que o complexo de Golgi ele trabalha em conjunto com o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, não te esquece que ele realiza a síntese proteica. Depois dessa proteína, o próprio retículo endoplasmático rugoso transporta. Transporta para onde? Transporta para o complexo de Golgi. Esse guarda, ele armazena a substância e depois ele elimina, secreta essa substância de acordo com a necessidade da célula. Tudo bem? Vamos lá. Mas também é responsável pela formação da chamada lamela média. O que é a lamela média? É a primeira membrana que vai separar duas células vegetais durante a divisão celular. Assim como, responsável também pela formação do chamado acrossomo. O que é mesmo o acrossomo? É uma espécie de vesícula que você encontra onde? Na cabeça dos espermatozoides, ou seja, olha lá, do gameta masculino. Então, repare que aqui o cara pode explorar a função do complexo de Golgi e relacionar quanto à reprodução. É uma questão que ele pode explorar tanto na parte da biologia celular quanto na parte da reprodução. Ok? E finalmente, o Golgi também vai ser responsável pela formação de uma outra organela, os chamados lisossomos, que vão atuar no processo da digestão intracelular. Ok? Vamos lá, galera. Aqui, aqui você tem exatamente, aquilo que eu te falei, a atuação do retículo endoplasmático rugoso em conjunto com quem? Com o complexo de Golgi. O retículo endoplasmático rugoso realiza a síntese proteica, transporta as substâncias para ficarem armazenadas onde? Aqui, no complexo de Golgi. Depois, as mesmas substâncias que o aparelho de Golgi armazenou, ele começa a secretar, o que você chama como? Secreção celular. As substâncias, elas são secretadas no interior de vesículas. Vesículas essas que apresentam três caminhos. Algumas delas vão formar os lisossomos. Outras continuarão no citoplasma. Já outras vão ser eliminadas para o meio externo, ou seja, para o meio extracelular. Ok? Fechou aí? Vamos lá, galera. Aqui você tem, a formação do acrossomo nos espermatozoides. O espermatozoide ele é formado por três regiões. Você encontra a cabeça, onde você vai ter o núcleo da célula, carregando 23 cromossomos. E a vesícula aqui,
o que você chama como acrossomo, a peça intermediária e, é claro, a cauda. Repare aqui, ó, aqui os dictiossomos, né, que é um conjunto de aparelho de Gauge, vão se juntando para formar quem? A vesícula chamada acrossomo. No interior desse acrossomo você encontra enzimas que vão perfurar as paredes do gameta feminino, possibilitando com isso a entrada do gameta masculino, processo que é conhecido como fecundação. Tudo bem? Aí, galera, vamos passar agora para os cloroplastos, organelas esféricas que você encontra onde? Nas células vegetais e em algumas algas. Detalhe, galera, cloroplastos não será encontrada em células animais, ok? Aqui, ó, você tem a função dos cloroplastos. Nos cloroplastos vai ocorrer o fenômeno da fotossíntese. Olha lá, fotossíntese, produção de compostos a partir da luz. Vamos lá, galera. Aqui repare, ó, o início do processo é quando ocorre pelo vegetal a absorção de CO2, que vai se misturar com a água na presença da luz. Detalhe, essa luz ela vai ser capturada pelo pigmento que você encontra no cloroplasto, a chamada clorofila. Aí o que vai ser formado? Vai ser formado, ó, glicose, oxigênio e água. Esse processo é o que você chama de fotossíntese. Então, além de compostos orgânicos que serão alimentos para os próprios vegetais, ocorre também a produção de quê? De oxigênio. Tudo bem? Vamos passar agora para as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são consideradas as casas de força das células. Por quê? É aqui que vai acontecer, gente, a produção de energia através de um processo conhecido como respiração celular. Detalhe, galera, no Enem, essas são as duas organelas que mais caíram até os dias de hoje. Cloroplastos, relacionado com a fotossíntese, e as mitocôndrias, que estão relacionadas com a produção de quê? De energia. Fechou? Vamos lá. Vamos passar agora para a membrana plasmática, o envoltório celular, a membrana que envolve toda a célula. E detalhe, ela vai ser encontrada exatamente em todas as células, sejam elas células procariontes, sejam elas células eucariontes. É por isso que ela também é chamada de membrana celular. Quimicamente, ela vai ser formada pela união de proteínas e lipídios. É por isso que a gente costuma dizer que ela é lipoproteica. Ok? Vamos lá, galera. Aqui você tem, ó, o modelo, né, que é mais aceito até os dias de hoje, que diz o seguinte: membrana plasmática, ela apresenta uma camada bimolecular de quê? De lipídios. E as proteínas? Elas ficam mergulhadas entre os lipídios. Detalhe, essas proteínas, em forma de mosaico, elas não são estáticas. Elas podem fluir entre os lipídios. É por isso que esse modelo é conhecido como modelo do mosaico fluido. Ok? Aqui, galera, aqui você tem, ó, a principal função desta membrana plasmática. Ela vai ser responsável pelo que a gente chama de permeabilidade seletiva. Ou seja, essa membrana, ela funciona como um verdadeiro portão de entrada, portão de saída. Ela vai selecionar as substâncias que vão entrar, assim como aquelas que vão o quê? Sair da célula. Não pode entrar qualquer substância, assim como não pode sair qualquer substância. Então ela vai selecionar
o que deve entrar, ela vai selecionar o que deve sair da célula. Ok? Permeabilidade seletiva. Aqui, ó, aqui você tem exatamente, né, o que eu acabei de falar para você. A permeabilidade seletiva. Aqui você tem a célula selecionando as substâncias que devem entrar e as substâncias que devem sair da célula. Aqui você tem, ó, uma proteína, né, que mudou sua conformação espacial para permitir a entrada de algumas substâncias. Ou seja, ela já vai estar selecionando as substâncias que vão entrar, que vão passar do meio extracelular para o meio o quê? Intracelular. Tudo bem? Aqui, ó, transporte. Existem dois transportes através da membrana. Você vai ter o transporte passivo, que é aquele que vai acontecer sem gasto de energia. É o caso da difusão simples, é o caso da difusão facilitada, é o caso da osmose. Porém, você vai ter também, ó, o transporte ativo. O que acontece com a bomba de sódio, a bomba de potássio? Nesse caso, haverá consumo de energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. Ok? Aqui, galera, exemplo de transporte passivo. Aqui você tem o caso da difusão simples. É o que acontece, né, com a respiração de alguns animais, como é o caso dos poríferos, dos quinidários, onde o processo respiratório, as trocas gasosas, ocorre através da difusão simples. Então aqui você tem, ó, o transporte, né, de gases ou de substâncias do meio onde a concentração é maior para o meio onde a concentração é menor. Isso pode estar acontecendo, por exemplo, com o gás oxigênio. Ele é mais concentrado no meio extracelular, ele é menos concentrado no meio intracelular. Então, ele tende a entrar na célula, passando do meio de alta concentração para o meio de baixa concentração. Isso é o que você chama como? Difusão simples, ok? Porém, você tem a difusão facilitada. Galera, a facilitada é o seguinte, aqui ela vai acontecer com moléculas muito grandes, vitaminas, algumas proteínas, ácidos nucleicos, que vão ter agora o seu transporte facilitados, aqui ó, por proteínas especiais. Grava o nome dessa proteína, permeases. As permeases, então, elas vão mudar sua conformação espacial para quê? Para permitir a entrada dessas moléculas grandes. Aqui você vai ter um tipo, né, de permease, que é o mais simples. Ela abre um canal, permitindo assim a entrada dessa molécula grande do meio extracelular para o meio intracelular. Difusão facilitada. Tudo bem? Vamos lá. E na osmose? A osmose agora seria o transporte de água através da membrana. Aqui, galera, aqui eu tenho uma demonstração de como acontece a osmose. Para isso eu vou ter um recipiente, eu vou adicionar água e vou adicionar soluto. Aqui eu vou adicionar molécula de quê? De açúcar. Detalhe, eu vou separar esse recipiente através de uma membrana semi-permeável. Olha lá, você percebe, né, que a concentração de açúcar está maior deste lado, ok? Se está maior deste lado, a força de sucção desta região será maior em relação a essa outra região. Desta forma, começa a passar água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, até que os dois meios fiquem com a mesma concentração. Então, na osmose, galera,
a água atravessa do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Como você está verificando neste caso, ó, passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Detalhe, galera, de hoje em diante, grave o seguinte: meio de menor concentração, hipotônico. Meio de maior concentração, hipertônico. Então podemos dizer também que na osmose a água atravessa do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, de maior concentração. Ok? O que a prova do Enem ela pode explorar de você? Fenômenos osmóticos. No caso das células animais, você vai ter dois fenômenos osmóticos. Você vai ter a plasmoptise. Aqui a célula vai ser colocada em um meio hipotônico, ou seja, um meio de menor concentração. Galera, você está afirmando que uma célula animal foi colocada em um meio de menor concentração, qual vai ser o teu raciocínio? Se o meio é de menor concentração, é porque a célula é mais concentrada. Se ela é mais concentrada, consequentemente, ela começa a absorver água do meio, ela começa a ficar inchada, ela vai aumentando de volume. Porém, chega um momento que a membrana não vai suportar esse aumento no volume. Consequentemente, a célula vai estourar. Quando ela estourar, ela vai sofrer a plasmoptise. Ok? Por outro lado, ó, na crenação, a célula animal agora vai ser colocada em um meio hipertônico, ou seja, agora em um meio, olha lá, de maior concentração. Agora é o contrário. Se o meio é mais concentrado, a célula agora é de menor concentração. Ela começa a perder água para esse meio. Consequentemente, ela vai diminuindo de volume e ela vai murchar. Galera, olha essa observação. Se o cara afirmou para ti que a célula animal que foi colocada em um meio hipotônico é uma hemácia, agora você chama o processo de hemólise. Ah, professor, complicou. Complicou não. Observa lá. Quando eu falo uma célula animal qualquer que foi colocada em um meio hipotônico, aumentou de volume, estourou, plasmoptise. Mas se eu afirmar que foi a hemácia que foi colocada em um meio hipotônico, ganhou água, aumentou de volume, estourou, agora tu chama de hemólise. O termo lise, quebra. Quebra da hemácia. Ok? Aqui você tem, ó, o exemplo da crenação, que foi colocado em um meio hipertônico. Olha lá, perdeu água para o meio, diminuiu de volume e murchou. Aqui, ó, você tem o exemplo da plasmoptise. Foi colocado em um meio hipotônico, ganhou água, aumentou de volume e sofreu lise, estourou. Processo plasmoptise. Mas não te esquece, se eu afirmar que isto aqui foi uma hemácia, tu chama como? Hemólise. Fechou? Então vamos lá, galera. Aqui, ó, o transporte ativo é aquele que eu falei para você que consome o quê? Consome energia na forma de ATP, a molécula adenosina trifosfato. Então vamos lá. Aqui você tem o exemplo, ó, da bomba de sódio, da bomba de potássio. Não te esquece que o sódio ele é mais concentrado no meio externo, extracelular. Já o potássio, ele é mais concentrado no meio que? Interno, intracelular. Então, como há uma diferença de concentração de sódio fora e dentro, e potássio também, dentro e fora, vai haver primeiramente difusão simples. Como o sódio é mais concentrado fora, pela difusão simples, ele tende a entrar. Já o potássio, como é mais concentrado dentro, ele tende a
sair. Só que a célula, para restabelecer sua polaridade, ela precisa buscar o seu potássio de fora e mandar de volta o sódio para fora. Então, olha lá, como ela faz isso? Ela faz através de carreadores químicos, de proteínas especiais, usando o quê? ATP, ou seja, energia, que vai carregar de volta para fora quem? O sódio. Então, isto aqui é uma bomba de sódio. Assim como, ó, eu uso também de ATP, o carreador que vai levar o potássio, leva o mesmo para o meio intracelular. Os dois processos consumindo energia. Tanto a bomba de sódio quanto a bomba de quê? De potássio. Tudo bem? Vamos lá. Transportes em massa agora. Nós temos aqui dois tipos de transportes em massa. A endocitose, que seria um englobamento de partícula, e a exocitose, que seria a eliminação das partículas. No caso da endocitose, ela pode ser dividida em fagocitose e a chamada pinocitose. A fagocitose, ó, seria englobamento de partículas sólidas. Já a pinocitose seria englobamento de partículas o quê? Líquidas. Aqui, galera, aqui você tem, ó, pinocitose, o englobamento, né, de partícula líquida através da invaginação da membrana. Já a fagocitose, que seria o englobamento de partícula sólida, acontece através da emissão de pseudópodes. A fagocitose, ela também pode ser explorada. Em que momento ela vai acontecer? Ela pode ser usada, ó, por seres vivos unicelulares, né, como é o caso dos protozoários, que se locomovem através de pseudópodes, que serve a eles tanto para a locomoção, quanto também aqui, ó, para o englobamento de partículas. É o modo pelo qual esses organismos vão se alimentar. Mas também, ó, no organismo humano, as células chamadas de macrófagos, elas vão fazer a defesa do seu organismo também através da fagocitose, ok? E finalmente aqui você tem a eliminação das substâncias, ó. A eliminação você chama como? É a exocitose. Fechou? Galera, esta aqui foi a revisão da parte de citoplasma e de membrana plasmática. Assista também às outras revisões para o Enem. Ok? Um abraço, uma boa sorte em sua prova. Estou te esperando nas próximas aulas.